Olá, seja muito bem-vindo a mais um Saúde News aqui no nosso canal do YouTube, o Band News FM Rio. Hoje nós iremos falar sobre a prevenção da insuficiência cardíaca, um assunto muito importante, e esse bate-papo ele é oferecido pela CDPI Cardio. Aqui na nossa mesa hoje estamos com dois convidados especiais de volta aqui ao nosso Saúde News, a doutora Fernanda Hertal e também o doutor Felipe Pena, que são cardiologistas e especialistas em imagem cardíaca da CDPI Cardio. Tudo bem? Bem-vindos novamente. Tudo ótimo. Tudo excelente, é sempre bom estar aqui. É um assunto de extrema importância para você que está acompanhando o nosso canal. Desde já peço para se inscrever, compartilhar com todo mundo que esteja interessado nesse tema, passar para a família, porque é um assunto que possivelmente alguma pessoa próxima vai ter esse problema e diagnosticar é importantíssimo. Então, vou começar esse papo com vocês sobre o que é insuficiência cardíaca e qual a sua incidência, prevalência no Brasil. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de estar aqui de novo, né? Então, acho que a gente está falando de novo de um assunto super relevante. Hoje a gente sabe que cerca de 2 milhões de brasileiros têm insuficiência cardíaca e a cada ano 240 mil brasileiros vão começar o diagnóstico, vão ser diagnosticados com insuficiência cardíaca. Então, é um assunto que a gente realmente precisa trazer, discutir. No primeiro semestre nós tivemos aí mais de 100 mil internações por insuficiência cardíaca, então não dá para simplesmente fingir que é uma doença que não existe, né? E o que é insuficiência cardíaca? Na verdade, a insuficiência cardíaca, né, quando a gente pensa ali no coração, o coração tem basicamente, resumindo muitas funções dele, é uma função de bomba, né? Então ele pega aquele sangue que está retornando do nosso organismo, retornando das pernas, da cabeça, dos braços, e ele tem que bombear com uma força adequada o sangue para que ele volte para toda a circulação sanguínea e todas as partes do corpo. E aí, quando a gente tem essa bomba insuficiente, né, o coração está insuficiente, não está funcionando direito, a gente tem um enfraquecimento dessa bomba e esse músculo não está contraindo adequadamente e ele não consegue exercer o papel que deveria estar exercendo. E aí a pessoa começa a sentir cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas, dificuldade para dormir à noite por um cansaço, às vezes acorda no meio da noite com muita falta de ar, não consegue fazer as atividades do cotidiano, né? Então tem gente que não consegue mais tomar banho sem ficar cansado. Eu ia ao mercado, canso antes de chegar ao mercado. São sintomas aí bastante característicos da insuficiência cardíaca. Agora, doutor Felipe, quais são as causas da insuficiência cardíaca? Então, é importante a gente saber que a insuficiência cardíaca, igual a Fernanda falou, ela é o processo final das doenças do coração, né? A gente tem doenças no coração, elas evoluem quando a gente deixa isso, a gente não faz o diagnóstico, a gente não começa a tratar, a gente não começa a intervir no momento adequado, acaba evoluindo para a fase terminal ali da doença, que é a insuficiência cardíaca, né? Claro que você tem níveis ali, você tem insuficiência cardíaca que são um pouco mais leves, ainda no momento mais, no começo ali da doença, até o estágio final. E o que causa isso são basicamente todas as doenças do coração. A gente divide em dois grandes grupos principais. O primeiro é a insuficiência cardíaca isquêmica, que a gente chama. Isquêmica porque tem a ver com doença coronariana. A gente falou no outro podcast sobre prevenção de infarto. São aquelas... a insuficiência cardíaca que tem a ver com infarto. Então, aquela pessoa que não se cuidou, não se tratou, ou, enfim, fumava, sedentário, aquela coisa toda. E aí ele infarta e aí fica com um dano permanente no coração por conta de um infarto. E isso acaba levando o coração perder essa função de bomba que ele tem e levando aos sintomas de insuficiência cardíaca que a Fernanda falou mais cedo. E a gente tem um outro grande grupo, que é o grupo que a gente chama de não isquêmicas, e aí entra um monte de patologias diferentes, que a gente tem que tentar descobrir identificar quais são essas doenças, que a gente consegue, cada uma tem seu tratamento específico. Então a gente pode ter, para dar uns exemplos aqui, associado ao problema nas válvulas do coração. Então a gente tem muito comum aqui no Brasil a febre reumática, você tendo insuficiência mitral, você tendo estenose mitral, são coisas que causam insuficiência cardíaca. Você tem estenose aórtica, que acomete mais a população idosa. Tem as causas genéticas, que a gente chama, que são... É importante a gente diferenciar uma coisa que o leigo confunde muito, genética com congênita, né? Congênita, na verdade, é aquela doença no coração que a gente nasce com aquele defeito, né? Houve alguma coisa errada ali na hora do embrião, que nasce com as conexões erradas já desde o começo. A genética é uma expressão, é um gene defeituoso que a gente tem, que ele se manifesta mais tarde na vida. E a gente tem um grupo de doenças que a gente consegue estudar,
de doença genética, a gente pode ver isso é importante porque pode ter relação com família. Então, naquelas famílias que as pessoas têm uma história muito de insuficiência cardíaca que o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, tem alguma coisa errada, alguma coisa genética, de repente a gente consegue identificar e consegue intervir nessas pessoas antes. Então, assim, a gente tem basicamente esses 2 grandes grupos, tem outras inflamatórias, como miocardite, que ficou muito em voga aí nesse período pós-pandemia. Então, outras causas que levam a essa insuficiência. Mas, basicamente, são esses grupos. O grupo isquêmico, que é a doença do coração relacionada às artérias, né, entupimento, infarto, e as outras não isquêmicas, esse grupo grande que a gente tem. Qual é a relação entre a insuficiência cardíaca e outras condições médicas, como, por exemplo, a hipertensão, diabetes? É possível prevenir a insuficiência cardíaca? Exatamente. Então, a doença isquêmica, né, que a gente fala, ela tem a ver com esses fatores de risco. Então, igual eu estava falando, aquela pessoa que não faz o check-up, não procura um centro especializado, algum centro de excelência para fazer seus exames, não procura aquele cardiologista, deixa o diabetes descontrolado, aquele pacote do caos, né? A pessoa fuma, não trata a pressão, não trata diabetes, come mal, não faz atividade física. Isso tudo vai agravando o risco dessa pessoa desenvolver doença coronariana, né, que é uma das causas, que na verdade é a principal causa de insuficiência cardíaca. Né? A gente tem as outras também são bem importantes, mas a principal causa de insuficiência cardíaca é a doença coronariana. Né? Então, é legal aproveitar o gancho, assiste o outro podcast, que a gente fala bem disso, senão eu vou ficar repetindo aqui. Acaba esse e vejo o outro. Exatamente. Então, assim, a prevenção passa por isso, né, da gente identificar aqueles fatores de risco, né, e sabendo o fator de risco a gente conseguir intervir. Por outro lado, quando a gente pensa nas causas não isquêmicas que a gente faz, tem muito disso da história familiar, de você saber, você começar a suspeitar, porque tem muita doença na família, com muita pessoa na família que teve insuficiência cardíaca, você saber que existe uma possibilidade, você procurar um centro de... Isso tudo não é para a pessoa ir lá da cabeça dela, lá bater a porta lá no CDPI e falar, não, eu quero fazer, não, é para procurar o cardiologista, ir num centro de excelência para poder fazer essa investigação de forma correta. Importante a gente lembrar que, além dessas doenças, né, que estão aí já muito no senso comum de que afetam o coração, como hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, existem várias outras doenças sistêmicas que não necessariamente, no senso comum, afetariam diretamente o coração, mas que podem e são causas de insuficiência cardíaca, né? Então, algumas doenças tipo amiloidose, que é uma doença sistêmica, afeta vários outros órgãos do nosso organismo, causa uma insuficiência cardíaca. Sarcoidose, que acomete muito o pulmão, as pessoas lembram muito de sarcoidose para doença pulmonar, mas faz um acometimento cardíaco importante. Na verdade, a principal causa de morte nos pacientes que têm sarcoidose são por insuficiência cardíaca, são por complicações cardiológicas, distrofias musculares, doenças que afetam ali predominantemente os músculos, né, que as pessoas às vezes têm enfraquecimento, vão perdendo a força muscular. Elas morrem principalmente de insuficiência cardíaca. O coração é o músculo. Exatamente, o coração é o músculo. Então, várias outras doenças que não necessariamente estão ali no senso comum. Ah, mas eu tenho outra doença, não é do coração. Mas sim, grande parte delas pode afetar o coração e aí a principal causa de morte, no final, é o coração. Então, a gente precisa estar olhando esse coração desde o princípio. Sim. E como diagnosticar a insuficiência cardíaca? Primeira parte é ir ao médico, né? Então, acho que a primeira etapa é ir ao médico, fazer uma consulta com o cardiologista, aquele exame bem básico do eletrocardiograma, né? Que geralmente o cardiologista faz na consulta, que é só um papelzinho ali, cola alguns adesivos. E exatamente, aquelas linhas. Ali já começa a dar muitas dicas pra gente de que se há alguma coisa errada no coração, né? Junto com o exame físico, e se tem alguma coisa errada, qual o tipo de coisa errada, né? Qual o tipo de insuficiência cardíaca que eu posso estar procurando. Esse traçadinho, às vezes a gente chama de mais baixa voltagem, alta voltagem, começa a dar algumas dicas ali de qual tipo de acometimento aquele músculo pode estar tendo. E aí, a partir daí, a gente começa a ir para os exames complementares, né? Que vão complementar essa avaliação inicial. Então, um deles é o ecocardiograma, geralmente é o primeiro exame a ser solicitado, exame de imagem a ser solicitado. O ecocardiograma é um exame bastante simples, é um ultrassom, basicamente, que a gente passa ali no tórax e consegue avaliar as câmaras cardíacas, quando bem feito, né, bem executado. É um exame que dá muita informação para a gente, que realmente direciona completamente aquele paciente, desde não ter insuficiência cardíaca até ter insuficiência cardíaca importante. Vamos continuar a investigação.
E aí, a depender da história de cada um, a gente pode fazer cintilografia, a gente pode fazer ressonância cardíaca, a gente pode fazer angiotomografia de coronárias. Em alguns casos, vai chegar a fazer um cateterismo, alguma coisa um pouco mais invasiva, mas vai depender muito ali do manejo inicial da história do paciente. E é possível reverter o quadro de insuficiência cardíaca se for diagnosticado precocemente? Essa é uma boa resposta de dar, porque sim, em algumas situações... Então, em algumas situações, sim, né? Então, às vezes, a gente tem um patógeno, um vírus, que causa ali uma infecção naquele momento, e que se a gente consegue tratar direitinho, dar um suporte adequado, um coração que passa de uma disfunção importante, às vezes, para um coração com uma função praticamente normal, né? Então, às vezes, outras doenças ali, como o Felipe falou, doenças valvares, não estão diretamente relacionadas ao músculo cardíaco, mas às vezes tem uma válvula ali que não está deixando o sangue passar direito, ou então está deixando voltar muito sangue. E aí, se a gente corrige a função dessa válvula, aquele coração se readapta e ele volta a ter uma função boa, né? Então, sim, em muitos casos... Sobre esse negócio da válvula, é interessante falar também que assim, muitas das vezes isso é uma coisa tempo dependente, né? Então, assim, se a pessoa tem um problema ali na válvula, né? Que seja, vamos dizer, na aórtica, a gente tem um tempo para corrigir até aquele dano no coração começar a ficar irreversível. Né? Então, o importante de você acompanhar, ter o médico ali em cima olhando, você ter algum sintoma e procurar e investigar isso, é justamente que você consegue pegar nesse momento que a correção, a nossa medida corretiva, ela ainda consegue ser eficaz. Porque não adianta nada a gente também, depois que já foi tudo, o coração já está sofrendo, já não tem como reverter, a gente tentar corrigir alguma coisa num momento já irreversível, né? E tem aqui, a Fernanda falou, a gente fica falando das outras, lembrando outro podcast de novo, doença coronariana, né? Você pode ter um entupimento tão crítico, né, que o coração, na verdade, ele ainda não morreu, mas como não chega sangue, ele entra meio que no modo de descanso ali, um stand-by que a gente chama de miocárdio hibernante, e ele fica sem contrair direito, porque ele assim, eu não estou recebendo sangue, eu não vou me esforçar. Sim. E aí, quando você faz uma cirurgia de revascularização, coloca um stent, alguma coisa nesse sentido, ele recebe sangue de novo, ele, opa, vou voltar a bater, e aí ele volta a ter a função. Então, a avaliação ali, a gente conseguir investigar, a gente consegue reverter. Não são todos os casos, tem casos que realmente não tem jeito, mas tem que ir no médico para a gente poder ter essa chance da gente descobrir, identificar, e aí no momento oportuno a gente consegue sim fazer uma melhora, a gente consegue reverter, consegue melhorar a qualidade e quantidade de vida para as pessoas, que é o mais importante, né? Que é o que a gente busca. E, em linhas gerais, quais são os tratamentos para insuficiência cardíaca? Então, medicação. Então, assim, praticamente todos os pacientes com insuficiência cardíaca vão ter que tomar ali alguma medicação orientada para a causa da insuficiência cardíaca, né? Existem algumas medicações específicas, dependendo do tipo de insuficiência cardíaca que você tem, mas o tratamento medicamentoso é muito importante. Muitos pacientes vão precisar de um acompanhamento nutricional, dietético, com orientação. Então, em relação à quantidade até de líquido que você pode ingerir, alguns pacientes precisam de uma restrição hídrica. É importante ter esse ajuste. Sal. É importante ter esse ajuste ali no dia a dia mesmo, isso faz muita diferença para o paciente com insuficiência cardíaca. Mas um ponto que eu gostaria de trazer aqui, que às vezes as pessoas, também é outro mito, né? Eu tenho insuficiência cardíaca, eu não posso me exercitar. Então, na verdade, um pilar para o tratamento da insuficiência cardíaca é a atividade física. A atividade física, no início, ali na fase inicial, né, monitorada, com acompanhamento, e isso faz toda a diferença na evolução da doença, assim. Realmente a reabilitação cardíaca, que a gente chama, vai fazer muita diferença. É legal que você vê isso com os pacientes, né? Que aquele paciente que teve, dando o exemplo do infarto, teve um infarto, alguma coisa, tem uma disfunção ventricular na insuficiência cardíaca ali acontecendo, ele entra no programa de reabilitação cardíaca, 3, 4, 5 meses depois ele está fazendo as atividades dele, o coração, os parâmetros ali do infarto, aquilo que infartou não recupera, mas o fato dele, todo o metabolismo ali melhorar dele, do próprio benefício da atividade física, você vê que a qualidade de vida dele melhora. Sim. Então, assim, é um mito também, isso que a Fernanda falou, que assim, não pode fazer atividade física. Tem um problema no coração, não vou ficar para... Não, a gente lê os livros antigos, assim, de 1800, que, não, deita, não se mexe, não respira, descansa, não sai da cama, descansa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, coloca isso para trabalhar. Óbvio que sob monitorização, não é, infartei você correndo agora, correr a Maratona do Rio. Mas é
é manter ali o acompanhamento e fazer essa reabilitação que a gente chama é um pilar do tratamento. Fernanda não falou, a gente tem uns tratamentos específicos, né, que a gente já tinha mencionado. Então, uma revascularização no paciente que tem doença coronariana, trocar a válvula quando o problema é na válvula. Existem alguns outros dispositivos cardíacos que a gente pode colocar para evitar que ela tenha complicações de arritmia, alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma gama de tratamento que a gente faz. É importante ressaltar, assim, também, que o remédio, ele tem já trabalho, isso a gente já sabe desde a década de 90, remédio que muda ali a mortalidade, as pessoas sobrevivem bem melhor quando tratam direito a insuficiência cardíaca. A gente tem um coquetelzinho de remédio ali, que é a fórmula de... Todo mundo aprende, na cardiologista aprende ali qualquer receita que tem que ter, e é o que a gente checa, né? Você tem checklist, estão todos esses aqui, maravilhoso, isso a gente sabe que essa pessoa está sendo bem tratada, né? E da mesma maneira que alguns remédios, a gente precisa utilizar alguns remédios, a gente também sabe que tem outras medicações, outras substâncias que são causa de insuficiência cardíaca, né? Então, às vezes, a simples suspensão dessa medicação que o paciente está tomando vai reverter a insuficiência cardíaca. Então, tem alguns quimioterápicos que são, obviamente, super importantes, tem que usar, mas podem, em alguns momentos, causar uma insuficiência cardíaca, um prejuízo da função muscular, alguns hormônios, quando utilizado em excesso. Enfim, às vezes, só de você tirar a medicação, a gente reverte aquele músculo se a gente pegar na fase inicial. Agora, recentemente muito se falou em relação a transplante cardíaco por conta do Fausto Silva, né, o Faustão, que recebeu um coração transplantado e, obviamente, a figura pública que foi para o debate popular. Quando um transplante é necessário? É o tratamento final da insuficiência cardíaca, né? Então, na verdade, a gente já tentou de tudo, a gente já fez ali o tratamento medicamentoso, a gente já tentou reabilitação cardíaca, a gente já tratou as possíveis causas, né? Abriu uma válvula, substituiu uma válvula, tirou uma medicação, um patógeno, enfim, que pudesse estar causando aquilo. Ele está com o tratamento todo otimizado, e aí a gente não tem mais muito o que oferecer a não ser dar um coração novo, né? Então chega um momento que às vezes o coração está tão disfuncionante, ele está tão fraco, que todo esse suporte extra que a gente está tentando dar não é o suficiente, apenas um coração novo. Então tem esses devices que às vezes funcionam como, esses dispositivos, né? Que às vezes funcionam como uma ponte. Então o seu coração está muito fraco, mas eu ainda não tenho um coração novo. Em alguns momentos a gente precisa colocar meio que um coração artificial, uma maquinazinha ali, mecânico, fazendo o trabalho de um coração, até esperar realmente a possibilidade de um órgão novo. Mas é a linha final do tratamento. Porque, na verdade, quando nosso corpo todo ele é interligado, né? Nosso corpo todo todos os sistemas, o coração não é isolado, né? O coração funciona de jeito, o rim depende do coração, o coração depende do rim, que depende do pulmão, que depende... Então, quando a gente chega num estágio tão avançado de doença, você começa a ter falência de todos os sistemas. E aí acaba sendo como última linha ali. Assim, não temos mais nada para oferecer, a única coisa que a gente tem é colocar um coração novo, né? Então, é mais nesse assim, quando tudo falhou, é o último recurso. E a gente está falando aqui de uma doença cujo diagnóstico não é simples. O processo também, dependendo, até chegar a esse estágio final também não é tão simples. Então, buscar um serviço especializado faz diferença nesse aspecto? Faz muita diferença. O fato de você fazer um diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca e um diagnóstico correto da causa dessa insuficiência cardíaca faz muita diferença, né? Então, o fato de você conseguir ter acesso a uma equipe médica especializada, com equipamentos de tecnologia, que você possa ter ali à sua disposição, né? Disponíveis para você, dependendo de cada caso. Cada um desses métodos complementares que eu falei anteriormente faz muita diferença no prognóstico, na qualidade de vida futura e ajuda ali o médico a decidir qual o tratamento que ele vai ter que seguir. Só para você ver o que a gente estava conversando aqui, né? O leque de opções que a gente tem de causas de insuficiência cardíaca, de formas de tratamento, do que a gente pode oferecer. Então, tem que ter um grupo ali que saiba tratar isso direito, né? Que você procure ali para você saber qual exame que você pedir, porque também não é para sair, não é fazendo exame à torta direito para todo mundo que precisa, mas você saber quem é esse grupo que eu preciso, de repente, de uma ressonância cardíaca, por exemplo, quem é esse grupo aqui que eu preciso investigar a família para saber se tem alguma coisa, quem é esse grupo que eu preciso fazer um cateterismo, se precisa ir fazer uma tomografia, e que você selecionar melhor ali, e tem que ser pessoas experientes, né? Um grupo que saiba fazer, né?
cada paciente com insuficiência cardíaca é um indivíduo ali com suas propriedades, suas características e a gente tem que saber investigar isso bem, né? E aí o centro especializado é isso, é você saber aonde você está pisando para você guiar certo, porque você, do mesmo forma que a gente consegue acertar e melhorar a qualidade de vida, se você não toma a conduta correta ali, você pode acabar perdendo a oportunidade de melhorar uma pessoa por perder o tempo, né? O timing ali da intervenção. E a gente falou agora há pouco da atividade física, né, que pode ser feita, obviamente, com uma moderação. E quais são outros cuidados que uma pessoa com insuficiência cardíaca tem que ter? Então, o que a gente sabe, né, de tratamento? A gente tem os tratamentos, aquelas intervenções que são os remédios, aquilo que eu tinha falado antes. Então, tem um coquetelzinho ali que todo cardiologista sabe, né, deveria saber, dos remédios que a gente tem que mudam a mortalidade, melhoram a qualidade de vida, melhoram a função do coração, recupera. A gente vê isso com certa frequência e a gente fica até feliz, né? A gente faz um exame de uma paciente que teve determinada coisa com o coração, que está batendo mal, uma fração de ejeção, que é um dos cálculos que a gente faz para saber a performance ali do coração, horrível. E aí essa pessoa começa a tratar, começa a usar remédio, ele repete o exame ali, 3, 4 meses depois, normalizou a função ventricular. Você fica feliz, caramba, deu certo, né? Então tem esse grupo de remédios que a gente sabe que as pessoas têm que tratar, mas tem as outras coisas também. Então, óbvio que dependendo do estágio que a pessoa está ali, você vai ter restrição de água, você vai ter restrição de sal, você tem a parte da alimentação, da dieta também, uma coisa mais balanceada. Você tem a reabilitação cardíaca, que é fundamental também para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a gente tem todo esse conjunto de coisas que são tratados quando você está num centro ali das pessoas, sabe? Que você está num nutricionista, cardiologista, todo mundo ali junto, trabalhando junto, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tem coisa para ser feita, né? Assim, não é... De vez em quando a pessoa acha, assim, insuficiência cardíaca que a gente falou no começo, né? Não, é o fim da linha, né? A doença deu problema. Então, a insuficiência cardíaca acabou, entendeu? Não é isso. A gente tem o que fazer, ainda tem muita coisa para oferecer para essas pessoas antes de chegar nessa... Quanto mais precoce diagnosticado... Quanto mais cedo, melhor a gente consegue oferecer. E se for alguma coisa, não todas são, mas se for alguma coisa que é reversível, quanto mais cedo a gente descobrir, menos dano a gente deixa isso aquilo acontecer no coração e melhora a qualidade de vida e quantidade, né, de vida dessa pessoa. Exatamente. A gente está chegando já na reta final do nosso bate-papo. Bate-papo passa rápido, né? Queria deixar com vocês a palavra final para vocês conversarem, quem está acompanhando o nosso podcast, que dicas que vocês dão, qual é a mensagem final? Acho que a mensagem final é a gente precisa estar ali em íntimo contato com o nosso médico, com o cardiologista, realmente fazer um acompanhamento regular, fazer aqueles exames que são necessários para a gente diagnosticar precoce, né, identificar a doença precocemente, fazer um tratamento precoce e diminuir o risco de desenvolver uma insuficiência cardíaca no futuro, ou caso venha a ter uma insuficiência cardíaca, ter uma insuficiência cardíaca estágio 1, leve, que a gente consiga viver bem durante muito tempo. E eu assino embaixo tudo que a Fernanda falou, mas eu queria acrescentar uma mensagem de esperança para as pessoas. Insuficiência cardíaca, de vez em quando, a pessoa fica com aquela imagem de insuficiência ser uma coisa irreversível ou que não tem como resolver, né? E a gente tem. O que a gente conversou aqui foi justamente isso, né? A gente tem tratamento, a gente tem remédio, a gente tem intervenção, a gente tem coisas que a gente consegue fazer se procurar um centro especializado, um centro com expertise nisso, que a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, as pessoas conseguem viver mais, as pessoas conseguem viver melhor. Não é o fim do mundo receber um diagnóstico desse. Acho que de mensagem final que eu tinha para falar era isso. Se quiser saber um pouco mais, tem lá no Instagram do CDPI, que é @sergiofranco.cdpi. Só procurar lá nas redes sociais. E basicamente é isso, né? Insuficiência cardíaca não é o fim do mundo. A gente tem como tratar, a gente tem como resolver. Agradecer ao doutor Felipe, a doutora Fernanda, a você também que está acompanhando o nosso podcast. Gostou? Dê o joinha, compartilhe para todo mundo, comente aí também no chat. Tem outro vídeo que a gente já falou aqui sobre problemas relacionados ao coração. Enfim, em breve tem muito mais no nosso YouTube Band News FM Rio. Tchau, tchau!